E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é um dia especial, o 7 de setembro, dia da independência e dia que esperamos diversas manifestações ao redor de todo o Brasil, que sem sombra de dúvidas vai ser o assunto principal do vídeo de amanhã. Hoje, separei em 4 partes e eu quero pelo menos fechar até a terceira daquele jeito, né? Coisas do momento, tentando trazer algumas coisas do passado para entender o momento atual. A primeira parte, na verdade, a gente só falar do momento. Vamos falar do Trump, Magnitsky, sanções, saíram mais algumas coisas. A turma da Malu Gaspar, com certeza está em contato com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a matéria fica bem clara sobre isso. E falam lá sobre o tal instituto, quantidade de imóveis, quanto algum desses imóveis valem. Curiosa a matéria, a gente abre o vídeo falando sobre isso para depois falarmos de Bolsonaro. Bolsonaro, seu julgamento. A imprensa publicou aqueles textos onde se assume mais uma vez, como se ninguém soubesse, que tem diversos absurdos acontecendo, mas que a imprensa clama para o Supremo tentar se acalmar depois do julgamento de Bolsonaro. Até lá vale tudo. A terceira parte, quero falar de Brasil. Sai dessas tretas do dia a dia, comentar de algumas coisas que rolaram, falar de bancos poderosos, famílias poderosas. E aí tem, tanto nessa segunda parte como na terceira, tem alguns posts do Olavo de Carvalho que eu tava fuçando nos últimos dias, de anos atrás, que eu acho que se encaixam bastante. Na segunda parte, o Olavo tá falando de democracia, alertando algumas coisas sobre o pós-governo Bolsonaro, para quem ficava jogando pedra no Jair. E na terceira parte, tem umas postagens do Olavo que eu falei, caraca, velho, envelheceram bem demais. E a quarta e última, são mais algumas coisas ligadas a Bolsonaro, mas não sei se vai dar pra gente comentar sobre isso hoje. Enfim, vamos que vamos. Como sempre, abrir o vídeo, colocar aqui em todo início de vídeo. Se você não votou em mim no iBest, vote, por favor, ficarei muito feliz. Eu só peço seu voto em uma categoria, que é o link que tá aqui embaixo na descrição, que é do jornalista influenciador. Tá ali, fico muito feliz. Só precisa votar uma vez só. Se você já votou, meu muito obrigado. Se você não votou, separa um tempinho e vem comigo. Mas vamos lá. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão falando com a Malu Gaspar e o Johan Ellis, né, de agora. Essa matéria foi publicada ontem, maravilhosa. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre, entra na mira dos Estados Unidos. Mapeamento do patrimônio do ministro, mulher e filhos é visto por bolsonaristas como trunfo para destravar novas sanções durante o julgamento da trama golpista na corte. Aí veja. Uma empresa da mulher e dos filhos do ministro, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, está no centro das discussões do governo Trump sobre estender ou não os familiares a Magnitsky. O instituto é dono de 11 imóveis cujos valores declarados somam 12,4 milhões. Isso foi declarado na época. E você sabe que no Brasil, né, as coisas se valorizam. Talvez possa estar valendo um pouco mais ou muito mais. Vocês acompanham nas redes sociais Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo andam falando que o ministro é multimilionário. A ampliação das sanções é uma reivindicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do ex-apresentador Jovem Pan Paulo Figueiredo, que estão em campanha nos Estados Unidos para ampliar Magnitsky. Aí vai. Como publicamos no blog, aliados de Bolsonaro familiarizados com as discussões sobre Magnitsky têm tratado o avanço das sanções sobre a mulher dele como algo iminente, ou seja, que está para acontecer a qualquer momento. De acordo com fontes que acompanham as negociações, o Lex tem sido tratado nos bastidores pelos bolsonaristas como o grande trunfo para destravar as sanções ainda antes do final do julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista, previsto para terminar no próximo dia 12. O argumento deles é que as sanções já aplicadas contra o ministro não terão efeito caso não incluam os familiares e o Lex. Segundo a listagem, a qual equipe da Rua teve acesso, veja só, a turma da Globo teve acesso e a Globo aí vai começar a falar de valores. Vejam só, antes de falar de valor de qualquer coisa, vocês lembram que por muito menos a Juliana Dalpiva fez uma matéria que não levava em consideração quais imóveis realmente pertenciam a Bolsonaro. E ela faz, assim, uma linha temporal gigantesca, que até, sei lá, uma família distante, alguém que comprou uma casa, em determinado momento, depois vendeu. Ela considerou como tudo fosse bens imóveis da família Bolsonaro. E na época foi uma comoção na imprensa para falar que Bolsonaro enriqueceu, né? Eles não falam todas as letras, porque aí seria um falso testemunho,
Mas eles dão a entender que Bolsonaro enriqueceu ilicitamente na política. Imagina essa situação. Você tem uma pessoa no mais alto lugar da democracia brasileira, com patrimônio que, rapaz, é muito dinheiro, viu? É muito dinheiro. Ainda que o salário do Supremo é muito alto, é muito dinheiro mesmo. Você pega, sei lá, que seja aí, bota 100 mil reais de salário líquido, que não é isso. 100 mil reais de salário líquido por ano seria 1 milhão e 200. Arredonde para 1 milhão e meio, rapaz, em 10 anos é 15 milhões. Ainda assim, eu acho que é muito dinheiro, bicho. Ave Maria. Mas enfim, né? Aí o Paulo Figueiredo, obviamente, e o Eduardo comentaram com o pessoal e tá ali, ó. Além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, São Paulo, e da saída do escritório Bastos de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão e várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de 387 metros quadrados em um condomínio de alto padrão no Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos, mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, e a vaga por 140 mil. Os americanos também tentam levantar possíveis propriedades em nomes do ministro, da mulher, dos filhos e dos Tulex em outros estados do Brasil. A equipe do blog conferiu as certidões do imóvel. Você acha que a Malu Gaspar ia publicar isso daí se não tivesse, sabe, nenhuma informação nem nada? E constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo de 2014. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio de um bairro nobre de Campos do Jordão, que segundo o registro oficial foram comprados por 4 milhões cada um. Você vê, né? Rapaz, que coisa, viu? Para essa matemática, ó, outros 2 e mais um. Então aqui no mínimo você tá falando de 3. 3 a 4 milhões cada. Só aí 12 milhões. Meu amigo, é muito dinheiro, viu? É muito dinheiro. Fora aqueles relojão, né? Aquele Patek, Philippe, Nautilus. Caro, viu, também. É dinheiro. Aí, se pergunta o seguinte, né? É a pergunta que eu me faço e eu não tenho resposta para dar para vocês. Como é que essa turma conseguiu esse tipo de informação? Isso aqui não é aquela típica coisa que você consegue no Google, né? Você vê que o pessoal realmente está empenhado em mapear. Você vê que não é bobagem o que anda acontecendo, né? O Lex não tem registro público do exercício de cursos ou outras atividades jurídicas, já a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Instituto é de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Apenas a página do Lex no Instagram, criada em setembro de 2017, quando Moraes já estava no Supremo, ela não é atualizada desde dezembro do mesmo ano. No curto período de atividade, foram publicados apenas memes e um único conteúdo relacionado à doutrina do direito. O Instituto foi fundado em 2000 pelo próprio ministro, mas desde 2013 pertence apenas a Viviane e aos filhos. A sede do Lex fica no mesmo endereço do escritório Bastos de Moraes, controlado por Viviane. Lá também funcionou o escritório de Moraes, que deixou a advocacia privada após ser nomeado secretário de Segurança Pública de São Paulo em 2015. Fotos disponíveis na internet demonstram que nem o visual da sala comercial foi alterado. Há ainda várias outras residências e lotes no estado de São Paulo transferidas do casal para o Instituto desde 2014, além de carros registrados no CNPJ do Lex. Entre as propriedades estão 4 terrenos em São Roque, São Paulo, comprados por Moraes nos anos 2000, que entraram no regime de comunhão parcial de bens do casal e acabaram no nome do Lex. É coisa, viu? E aí? Eu não sei. Eu sei que essa semana aí a tendência é ter mais confusão, né? Com certeza vai ter alguma confusão. Se vai ter alguma medida, não sei, mas confusão vai ter, gritaria na rede social também. Eu acho que o filho do Ruizão deve ter visto essa matéria da Malu Gaspar. Aí ele deve ter lembrado de alguma coisa. Isso daqui é da época que o ministro foi nomeado pelo Temer. Ele pega aqui o site Viu Mundo, que é um site de esquerda, que comentava, né? Em 15 anos, o patrimônio do ministro e família cresceu 691%. E o João Pimenta comentava, o grande denúncia. Hoje, infelizmente, o mesmo jornal publica elogios ao ministro imperador. Se cresceu quase 700% em 3 anos de serviço público, eu temo o quanto teria diminuído com 8 anos de Supremo. Afinal, a função traria prejuízo à acumulação de capital, ou deveria, né? Mas não sei se é isso que vai acontecer. Eduardo Bolsonaro ontem
postou uma mensagem que acho que vai na direção daquela matéria da Folha de São Paulo sobre instituições que também podem ser cobradas a aplicar Magnitsky. A Magnitsky não é só sobre bancos, mas também, por exemplo, companhias aéreas, aplicativos, toda e qualquer empresa que tenha relação com os Estados Unidos, mesmo que estes aviões façam a rota Brasil-Europa. Até agora ninguém refutou esta ideia. E eu acho que eles estão trabalhando também para isso acontecer, né? E eu acho que, como a própria imprensa falou, a André Sadi comentou isso, a gente falou essa semana, a ideia de Eduardo Paulo Figueiredo também passa por mostrar o que é a Magnitsky e tentar realmente mostrar para os colegas da corte, né? Será que vale a pena mesmo todo esse desgaste, tudo que está sendo feito, só para quê? Para destruir Bolsonaro? O tarifaço também começa a mostrar alguns de seus resultados. Desesperador. Um mês após tarifaço, produtores perdem clientes que levaram anos para conquistar os Estados Unidos. Taxa de 50% de Trump sobre produtos brasileiros completa um mês neste sábado. Conheça a história de pessoas do campo afetadas. E o Globo fala o seguinte, né? No começo acharam que seria um taco, né? Que assim, Trump always chicken out. O Trump ia arregar. Vai voltar atrás, daremos um jeitinho, contrataremos lobista nos Estados Unidos, dando o bypass no Eduardo, no Paulo Figueiredo, tudo se resolve. Não, né? A realidade bateu. Alguns setores serão simplesmente evaporados caso o Brasil não aprove a anistia. E aí, será que vai ou não vai? Falaremos no finalzinho aqui de anistia. Mas, vamos lá. Assim como semana passada, foi a semana antes do julgamento, a imprensa começou a publicar aquelas matérias. A própria Folha de São Paulo publicou uma longa nota mostrando que quando a imprensa quer, ela fala a verdade. E foi lá mostrando várias coisas capciosas, né, que aconteceram ao longo desses anos, coisas que nenhum jurista consegue passar pano, e que a imprensa sempre fez questão de varrer para debaixo do tapete, porque o importante era salvar a democracia dos arroubos autoritários de Bolsonaro. Pois bem, agora vem a Folha de São Paulo, eu só trouxe um parágrafo, porque a manchete é autoexplicativa. Inquérito das fake news deu poder a Moraes com alcance em julgamento de Bolsonaro. Não chegamos aqui à toa. Toda essa escalada vem desde 2019. É basicamente isso que estão falando. Aí a parte curiosa dessa matéria é que já se passaram 6 anos. 6 anos. 6 anos. Bolsonaro não é mais presidente. Ainda assim, em parte dos casos. Porém, não é possível saber nem sequer qual é o fio condutor, né, dessas investigações. No Supremo, os processos que estão em segredo de justiça têm um grau menor de sigilo e algumas informações básicas são publicizadas. Já nos processos sigilosos, pouquíssimas informações são públicas. Então, assim, além de tudo que está acontecendo, das possíveis críticas, talvez possam existir mais motivos para críticas, né? Porque tem um material que ninguém sabe. Esse é o Estado Democrático de Direito. O Cauã aí segue na sua jornada de descoberta de postais antigas do Olavo. E essas provocações dele me fazem entrar de mais coisas. Eu achei várias outras. Essa postagem aqui envelheceu bem. E se você for olhar a data, 5 dias após a saída de Sérgio Moro. E nesse momento aqui, até então, não tinha ocorrido busca e apreensão. A primeira busca e apreensão contra a direita, o Terça Livre, que ainda seguia no ar, foi no dia 27 de maio de 2020. Seria um mês depois. Só tinha 5 dias que o Moro tinha saído. FHC, Moro e Moraes são inimigos da pátria mais perversos que o Zé Disseu. Essa postagem eu gostei, né? Porque eu tô sempre comentando, quando comento passado do FHC, mês passado, inclusive, nosso dossiê histórico foi sobre o diálogo interamericano, que se fez valer no Brasil através da figura de Fernando Henrique Cardoso e também do Lula, mas em especial Fernando Henrique Cardoso. Moro, tô sempre batendo na tecla, e o Moraes dispensa apresentações, né? Você vê que realmente o tempo passou e alguns comentários do Olavo envelheceu bem. Aí o Caio comenta assim, ó, era impossível que hoje, se ele não estivesse conosco na direita conservadora nacionalista. Não basta ser antipetista. É preciso ser antiliberal, conservador e ter um projeto de Brasil, sem submeter nossos valores a critérios de mercado. O Olavo tinha razão. Aí veio o Mário Sabino para falar aquelas obviedades que chamam a atenção porque não tem espaço para o contraditório na imprensa.
Então, quando alguém do consórcio fala alguma coisa em linha com a direita, a gente fica assim meio, né, surpreso. O Mário Sabino vem para falar assim, ó, anistia Bolsonaro. O que os bolsonaristas querem é isonomia com Lula, ou seja, ser tratados iguais, de igual para igual. Os jornalistas andam nervosos com a possibilidade do Congresso aprovar a anistia Bolsonaro. Dizem que é retrocesso, mas não é. Aí ele fala, né? A palavra mais gentil que ele vê na imprensa falando aí sobre a anistia seria um retrocesso. Acho estranho, porque retrocesso se aplica ao que avançou. E não parece que a democracia brasileira tenha ido adiante nos últimos anos. Muito pelo contrário. Ela está andando para trás. Pegue-se o caso do impeachment da Dilma, por exemplo, que o PT vende como golpe. No processo de destituição da então inquilina do Planalto, Lewandowski, que comandava os trabalhos finais como presidente supremo, deu aquela fatiada, lembra do fatiado do impeachment? Né? Então, deu o drible da vaca na Constituição e manteve os direitos políticos da Dilma e não caçou a chapa. Pode? Não pode, mas pode. Temos também o caso mais espantoso, o do próprio Lula. Condenado por corrupção, lavar dinheiro em todas as instâncias do judiciário brasileiro, eis que o Supremo, acossado por Bolsonaro, resolveu tirar o chefão petista da cadeia e livrá-lo de todos os processos, lançando mão de provas ilegais obtidas por criminosos. Como planejado, Lula está outra vez todo pimpão na presença da nossa pobre república, e os meliantes que assaltaram a Petrobras seguiram o mesmo caminho de impunidade, beneficiados pelo ministro Dias Toffoli. Pode? Não pode, mas pode. Estamos à volta agora com a prisão anunciadíssima de Bolsonaro, acusado de golpismo, em um processo aberto de ofício, que eu não sei se é a melhor maneira, conduzido por um ministro que ao mesmo tempo é vítima, investigador e julgador. Pode? Não pode, né? Mas pode. Sinceramente, não vejo como a anistia Bolsonaro possa ser considerada retrocesso. O que os bolsonaristas querem, no fim das contas, é isonomia com Lula e seu partido. Uma coisa que chama a atenção nessa matéria, que é o que eu falo pra vocês, quando vocês lerem qualquer coisa sobre bolsonarismo, qualquer crítica, ou forem conversar com alguém, pede pra pessoa te explicar o que ela tá falando. Que realmente é assim, não, Bolsonaro é um golpista. Beleza, por quê? Por quê? Explica por que o Bolsonaro é um golpista. Me explica aí, eu quero saber. Não tem, é sempre assim, eles botam e vida que segue. Tem até um editorial do Estadão pra gente comentar sobre isso. É sempre assim. Já quando você vai falar do PT, você consegue falar o que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito, as consequências da ação. Acusação genérica, sem explicar, não vale. Meteu a acusação genérica, já perdeu o argumento, pode ter certeza que é propaganda do consórcio. Tipo isso daqui. Grupo jurídico se manifesta contra a discussão de anistia para bolsonaristas. Grupo jurídico? A fake news já está no topo. Não é grupo jurídico. Eu acho que o termo que deveria ser utilizado a partir de agora é grupo político. São políticos de esquerda. O Prerrogativas ele não é só um grupo de juristas. É um grupo de pessoas que têm OAB, mas que servem ao lulismo. Então, pelo amor de Deus, né? Não é uma opinião técnica. É opinião de política. Mas a imprensa brasileira segue, né, blindando prerrogativas. E você vê, ó, esse é o primeiro parágrafo. Quem publicou isso daqui foi o painel do Zanini. Nem para colocar que seja no primeiro parágrafo o que é o Prerrogativas, que é um grupo de juristas ligados ao PT, o Zanini fez. Eu não sei se tá assim nem na matéria completa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que esse miserável fez? Se ele em algum lugar na nota ele chegou a explicar o que é o Prerrogativas. Deixa eu ver aqui, ó. Abrir a matéria aqui ao vivo com vocês. Dá um zoom aqui, vamos dar uma olhada. Prerrogativas, blá blá blá, para o Prerrogativas. Ah, tá aqui, ó. Grupo jurídico alinhado a Lula. Né? No terceiro parágrafo que vai explicar, né? Mas, bacana. Aí vem o Estadão. O mesmo Estadão que vai escrever isso daqui fez editorial hoje assim, ó, maravilhoso. Ministro do Supremo ignoram norma do regimento em decisões individuais sobre Bolsonaro e Magnitsky. Mas tem um motivo, né? É para defender a democracia. Ministro da Corte tem ignorado as normas do regimento interno ao deixar de submeter decisões monocráticas ao crivo dos demais integrantes da Corte. Desde 2022, a norma prevê que medidas cautelares tomadas por um único ministro sejam imediatamente levadas ao plenário ou à respectiva turma para referendo.
de preferência em ambiente virtual. Na prática, porém, essa regra nem sempre é seguida. Especialistas ouvidos pelo Estadão afirmam que a violação é frequente e atinge até casos de grande repercussão. Aí procuraram a corte e aí não se manifestaram. Entre os exemplos recentes da atuação estão decisões que mobilizaram desde atores políticos até grandes bancos. Aí já cita logo aqui um caso que nem tem a ver com Bolsonaro, nem Magnitsky, nem nada, que é o quê? A derrubada do IOF. Lembra? O Congresso derrubou a medida do Lula, o PT foi lá, judicializou, caiu na mão do Moraes e falou, dá uma canetada. Não, tá desfeito, aí vai valer o que o governo quer. A outra é do Flávio Dino. Suspendeu a aplicação automática de atos estrangeiros no Brasil. Embora tenha sido proferida em ação sobre a validade de decisões da justiça inglesa, envolvendo Gisele da Mariana, a medida foi estendida a qualquer ato estrangeiro, como a Magnitsky aplicada pelo governo dos Estados Unidos. Juristas ouvidos pela reportagem sustentam que as decisões deveriam ter sido submetidas ao colegiado. O problema não é apenas decidir sozinho, mas decidir sozinho sem permitir que os colegas se manifestem. A regra foi criada justamente para evitar isso. Diz Diego Werneck, professor do INSPER, doutor em Direito por Yale, autor de O Supremo entre o Direito e a Política. Werneck explica que o artigo 21 do Regimento Interno estabelece que medidas cautelares de natureza civil ou penal voltadas a evitar danos de difícil reparação ou garantir a eficácia de uma decisão futura sejam encaminhadas para apreciação do plenário ou da turma competente. Mas não está indo. Não está indo, né? Aí eles vão comentar do caso em específico, o caso Bolsonaro, da prisão domiciliar, que até agora nem foi lá, né? Você recorreu, o julgamento tá rolando e até agora ninguém julgou e não vai jogar. Não vão jogar. Ao lado de Luiz Fernando Esteves, professor do INSPER e doutor em Direito do Estado pela USP, Werneck publicou uma coluna no site J em que expõe justamente a violação do artigo 21 do Regimento do Supremo. Os dois juristas defendem que a prisão domiciliar de Bolsonaro, determinada por Moraes, deveria ter sido submetida ao colegiado. O ministro, no entanto, alega que a medida já havia sido referendada em decisão anterior. Para Werneck, o colegiado não aprovou a prisão domiciliar, apenas a possibilidade de que, em caso de descumprimento, uma cautelar pudesse ser adotada. Aspas, o que precisa ser aprovado não é a ideia geral de aplicar cautelar, mas a aplicação concreta da medida. Para ele, permitir que o ministro leve apenas uma autorização genérica abriria espaço para abusos. Será que esse caso de Bolsonaro é um abuso? O colegiado precisa decidir se a medida é necessária naquele caso específico. Já Esteves lembra que o regimento prevê que cautelares que resultem em prisão devem ser obrigatoriamente analisadas em sessão presencial, o que em sua avaliação adicionou uma camada extra de violação da decisão do ministro. Ainda é pior. Werneck alerta que a persistência das decisões monocráticas no Supremo gera 3 preocupações. Primeiro, enfraquece a legitimidade da corte, dando a impressão de que as decisões dependem de um único ministro e não do colegiado. Segundo, concentra poder individual, transformando ministros em superjuízes capazes de suspender leis ou emendas constitucionais. E terceiro, aumenta o risco de captura política, tornando cada magistrado mais suscetível à influência de políticos e outros atores externos. O mesmo Estadão que falou isso daqui, que consegue inclusive explicar por que está se passando do ponto, qual é o artigo do regimento interno que não está sendo seguido da forma que deveria ser seguido, é o mesmo Estadão que hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, publica isso daqui. O Supremo precisa voltar à normalidade. Mas não agora. Pode continuar por esses caminhos tortuosos. Mas depois. Depois quando? Quando acabar o julgamento. Ali, ó. Já está no subtítulo. Uma vez encerrado o julgamento dos golpistas, não haverá mais desculpas para que o Supremo conserve os poderes excepcionais que invocou para enfrentar a ameaça à democracia. Eu ia fazer o quê? E se eles não voltarem? Aí começa, né? O julgamento da trama golpista, né? Um acerto, né? Que mostra como nós somos um país civilizado. Vem toda aquela ladainha em defesa da democracia para falar. Este jornal espera que a conclusão da ação penal 2668 também seja um marco de transição para uma nova fase do Supremo,
que nada mais seria do que um retorno da corte ao leito da normalidade institucional do Estado democrático de direito. Aí vem, né? Não deve minimizar o que o Bolsonaro fez, que o Bolsonaro é golpista, safado, é um vagabundo, é isso, aquilo outro, bababá, pipipi, popopó, papapá. Não vou ler. Eu vou ler porque você vê, ó. Olha o que o Mário Sabino falou. A Dilma fez isso. Na verdade, a Dilma foi alvo de impeachment e o Supremo fez isso de tal forma, através de tal pessoa, isso pode, não pode. Aí vem aqui o pessoal, ó, o regimento interno, artigo 21, isso aqui, papapá, pipi, explicação. Aí vai falar de Bolsonaro. Não se deve minimizar a gravidade desse risco, jamais. Desde o fim da ditadura militar, o Brasil havia assistido um ataque tão desabrido às instituições republicanas como uma tentativa deliberada de subverter a vontade popular expressa no voto. Como foram esses ataques? Não explica. É sempre assim. Joga. Colar, colou. Bolsonaro esgarçou o sistema de freios e contrapesos. Como? O que foi que ele fez? Recorreu a expedientes típicos de regimes autoritários e tentou arrastar o país para o abismo social e político. Fazendo o quê? Quando? Junto com quem? Com prováveis e severas consequências econômicas, exclusivamente porque, ora vejam, perdeu a eleição limpa. Ah! Tu tá entendendo? Quando é com a esquerda, eles sabem explicar tudo o que fez de errado. Com o Bolsonaro é isso, joga-se, cola, colou. Ele nunca te explica. Bolsonaro é um autoritário, vagabundo, safado, golpista. Por quê? Explica. Aí depois de todos esses xingamentos contra Bolsonaro, ao Estado, não, velho, é nesse contexto que eu tô te falando e você tem que acreditar em mim mesmo sem provas. É neste contexto que eu te apresentei sem provas que coube ao Supremo a faina de defender a democracia contra agressões inauditas. Aí você vê, né? E não, eu não posso falar o que é. Eu não posso... é só uma agressão. Eu não posso nem falar. Processo em que, em nome de imperativos excepcionais, lançou mão, muitas vezes, de expedientes que ultrapassam o que previa a lei e a Constituição. Que maravilhoso. Sabe, a turma assume que foi feito algo errado. Muitas dessas medidas excepcionais, se não todas, seriam inaceitáveis em condições normais. Que condição normal era essa? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que essa radicalização que a imprensa tanto reclama não foi causada exatamente por essas medidas descabidas? Esse ressentimento de Bolsonaro com as eleições, será que também não tem a participação desse tipo de medida que incomodou muita gente? Coisas que aconteceram, não poder falar de Lula e dos ditadores da América Latina, não poder compartilhar que seja aquela imagem do outdoor lá que foi lá num prédio do sul do Brasil. Rapaz. Mas enfim, né? Colegiado monocraticamente pela palavra do ministro, o Moraes, o Supremo determinou o cerceamento prévio da liberdade de expressão de investigados, impôs medidas cautelares questionáveis, conduziu inquéritos sob sigilo por tempo demasiadamente longo e ninguém sabe. Ninguém sabe do alcance. Vamos lembrar aqui o que diz a Folha de São Paulo, ó. Cadê? Peraí. Aqui é o anterior. Pouquíssimas informações. Então assim, a gente nem sabe o que aconteceu. Nem sabe se as pessoas realmente são culpadas. Nem sabe. Mas assim, a garantia sou de ouro. Confia em mim. Confia em mim. Ah, Jesus, velho. É muita cara de pau. Aí continua. E é justamente porque a democracia venceu seus inimigos que o Supremo precisa reconhecer que a era de excepcionalidade contra o golpismo chegou ao fim. A preservação das instituições da liberdade democráticas não mais depende de expedientes judiciais extraordinários. O desafio agora é outro: devolver a corte ao leito da normalidade institucional, como de resto exige a lei maior. Na prática, isso significa mais contenção decisória, sobriedade comportamental dos ministros. A corte não pode continuar a ser percebida como ator político a cada dia, emitindo juízos e projeções sobre o futuro do país, sob pena de corroer a autoridade que lhe resta. Se nos últimos anos foi inevitável que os ministros ocupassem espaços que os políticos, por omissão, interesse direto ou conveniência, deixaram vagos, o movimento agora passa a ser de retração. E encerra falando: no geral, o Supremo cumpriu bem o seu dever na defesa da ordem constitucional democrática. Daqui em diante, sua grandeza está em saber recuar. Aí vem:
Mais perigoso do que o golpe derrotado seria um Supremo que, inebriado pelo protagonismo, também se encantasse pela perspectiva de conservar poderes excepcionais e resistisse à ideia de regressar ao lugar que a Constituição lhe reserva. Então, assim, o golpe era complicado, né? E era a pior coisa do mundo. Mas se continuar, ainda é pior do que o golpe. E será que não vai continuar? Vão voltar de livre, espontânea vontade? Eu coloquei isso daqui na sequência, mas eu podia colocar as postagens do Olavo. Mas por que eu coloquei na sequência? Porque João Amoedo e Pedro Doria estão pedindo o fechamento e responsabilização da família Mesquita, não, a responsabilização pós-morte do Júlio de Mesquita Filho e seu pai. Fora outras pessoas. Talvez você não esteja lendo ali o nome do Estadão, mas eu vou te explicar. Eu, inclusive, queria muito ver hoje alguém, sabe, um político de calibre falando isso. Mete urgente sirene, bota as fotos dos dois grandes, faz aquele vídeo quadrado que você gosta de botar no Instagram, sabe? Bota a cara de vocês, fundo preto. E vai, ou só grava em qualquer lugar, urgente. E mete lá, letra vermelha garrafal. Pedro Doria, jornalista da Globo, e Amoedo defendem o fechamento do Estadão e responsabilização pós-morte dos Mesquita. Entenda, aí você explica. O Pedro Doria, que tem como um dos sócios do canal Meio o Armínio Fraga, tá dizendo assim, ó, na história do Brasil, quem tentou o golpe não foi punido, sempre voltou. De 89 a 64, militares conspiraram repetidamente, muitos acabaram no poder. Ignorar esse passado custa caro. O preço da anistia hoje pode ser um golpe bem sucedido amanhã. O Almeida complementa. Por oportunismo eleitoral e idolatria política, apoiar a anistia e ignorar a história, o preço da anistia hoje é um golpe de sucesso amanhã. Pois bem, 1889, os militares são o fim da linha. São o fim da linha. Tanto que tem diversas histórias aí que o Deodoro nem sabia mesmo se estava dando um golpe ou se não estava. Depois ficou até meio triste. Quem planeja o golpe, assim como o de 64 que eles estão falando, é a sociedade civil. As elites locais. Família Mesquita, o Júlio de Mesquita, fundador do Estadão lá em 1875, funda o jornal para promover os ideais republicanos, um bucheiro, e fazia parte dos golpistas. Então Pedro Doria está correto. Não foi punido, chegou ao poder, ficou no poder. Aí veio o Vargas, derrubou a galera. Depois teve outro período, veio a República Popular. E aí, mais uma vez, agora o filho dele, Júlio de Mesquita Filho, Julinho, que já tinha tramado em 32, mas perdeu, vai lá e trama tudo. E confessa, no dia 12 de abril de 64. E tanto que o Estadão está até agora pregando golpe. O Estadão ajudou no golpe de Estado, no golpe institucional que foi dado contra Bolsonaro. Então eles realmente estão certos. Talvez, né, se tivesse punido a família Mesquita, tivesse fechado o Estadão, o golpismo não tinha terminado. Lembrando que Julinho chegou a defender, e a Globo reportou isso. Abri aqui o Atlas de janeiro de 2025 para mostrar a notícia, para quem nunca viu essa notícia, reportado pelo próprio jornal O Globo, que Júlio de Mesquita Filho, em 63, 63 foi 64? Chegou a defender, inclusive, o uso de bomba atômica contra brasileiros. Deixa eu ver aqui se tá nessa aqui. O consórcio é antigo. Deixa eu ver se tá nessa. Não, não tá esse aqui, não. Não tá nesse aqui, não. Aqui é só falando do funcionamento do consórcio. É isso mesmo. Tá antes. Deixa eu ver qual tema. Os novos lacaios... Do consórcio ao general amigo. Eu acho que pode ser que esteja aqui. Se não, sei onde achar isso aqui mais fácil. Aqui tá Moreira Salles. É isso mesmo. Deixa eu pegar um aqui que eu sei que fica mais fácil de encontrar. Na verdade, deixa eu dar pausa para não gastar o tempo de vocês. Na verdade, era aqui mesmo que eu cliquei no lugar errado. Aqui, ó. Do consórcio ao general amigo. Primeiro tá aqui, ó. O Estadão explicando porque apoiou o golpe. Não foi punido, né? Aí deu outro golpe de novo, mas aqui explicando. Isso aqui foi em 2015. 140 anos de golpe. 140 anos de existência dos golpistas, do Estadão. Aí tá aqui, ó, matéria da Globo. 4 de dezembro de 63. Júlio de Mesquita pede aos Estados Unidos que não permitam Tacuba no hemisfério. E enfim, né? Foi pra lá, ó, e dizendo...
governo com tendência esquerdista que não permitirão outro regime comunista nas Américas e que para isso estarão prontos para lutar até mesmo usando bomba atômica se necessário. Rapaz, como é que pode, Julinho? Como é que pode, rapaz? Tu mandar essa. Aqui, ó, Júlio de Mesquita, guerra atômica, essa esquerda tomando poder no Brasil. 19 de novembro de 63, o jornal. Júlio de Mesquita, né? Tá aí, rapaz. É um gênio, um homem desse. Realmente tem que ser responsabilizado. Tem que jogar isso daí pra cima, velho. Tem que começar a dar um enquadro da imprensa, pontuar quem são os verdadeiros golpistas desse país. Mas vamos lá. Cauã aí, sempre trazendo os postagens do Olavo, eu fui atrás, né? Comecei a ver um monte de coisa. Eu não lembro qual foi o termo que eu usei pra achar isso daqui. Não sei se estava em busca de ditadura ou era democracia, enfim. Veja essas postagens. Todas essas daqui já eram durante o governo Bolsonaro. 21 de junho de 2020. Diferença essencial entre a ditadura de ontem e a de hoje. Ao contrário do Supremo, os tribunais militares daquela época respeitavam o direito da defesa dos réus. Eu acho que essa fala em 2020 já fazia sentido. Agora, em pleno julgamento de Bolsonaro, inclusive após a sustentação oral de diversos advogados, e aí? Direito de defesa foi amplo? Foi garantido? 17 de abril de 2021. Estado de Direito, no atual vocabulário bonitinho, significa ditadura dos juízes. 3 de janeiro de 22. O respeito idolátrico às instituições, aliado ao desrespeito pelos seres humanos, é a definição mesma da ditadura. No Brasil, é o que chamam de democracia. No Brasil, a palavra democracia é camuflagem para encobrir a ditadura das elites contra o povo. Isso aqui era em 2019, setembro. A postagem seguinte, aí volta 2 anos no tempo, né? De 2017. Bolsonaro já estava rodando no Brasil, mas ainda não estava assim no hype do hype. Assim, quando já estava lotando muito aeroporto, mas ainda era uma figura que precisava ser mais conhecida. A democracia não é o oposto da ditadura, é a causa dela. As ditaduras são implementadas dentro da ditadura. Essa postagem, acho que passado 10 anos, continua muito atual. 15 de fevereiro de 2015. Entre a ditadura russo-chinesa, que eu acho que ambos países continuam próximos, né? A gente viu até nos últimos dias agora a foto aí do Xi Jinping com Putin, lá o mod da Índia também, enfim. Entre essa ditadura, totalitarismo islâmico e a democracia ocidental, é sensato, em aparência, escolher esta última. Se você tiver que escolher, óbvio, né? Mas democracia ocidental hoje significa meu corpo, minhas regras, diversidade, né? Vamos ao termo da moda, né? Adultização, destruição das soberanias nacionais, controle da mídia e da internet, a censura, discriminação dos cristãos, favorecimento aos criminosos e aos imigrantes ilegais. Tudo o que é necessário, em suma, para que as duas outras alternativas prevaleçam. O que a democracia ocidental oferece é a receita do fracasso para as outras ditaduras vencerem e para a ditadura ser implementada. Então talvez a resposta não esteja na democracia liberal ocidental. Porque ela está muito similar à ditadura russo-chinesa, né? Os próprios ministros do Supremo falaram, não falaram? Que eles se inspiram muito no regime chinês. Aqui é no governo Bolsonaro. 1 mês e meio antes da saída de Moro, 10 de março de 2020. É um cinismo criminoso descrever como democracia um país de maioria conservadora, sem um partido conservador, sem um jornal conservador, sem uma universidade conservadora, sem uma TV conservadora, sem uma estação de rádio conservadora, etc, etc, etc. As tais instituições democráticas brasileiras consistem na total proibição das opiniões majoritárias, pela ação organizada de uma elite sanguessuga e que tira vidas. Os nhonhos e Joões Cesares têm orgasmos diante dessa democracia, já que vivem nela. E aí, só para falar da anistia, para gente fechar falando disso, líderes de partidos aliados de Lula veem Eduardo Bolsonaro como relator de fato do projeto da anistia. O pessoal acha que, no final do dia, quem vai bater o martelo aí sobre o texto é o Eduardo.
Ele meio que vem se comportando aí como o relator de fato desse processo. Mas vamos lá, vamos falar de um assunto que eu estava querendo muito falar nos últimos dias. Bancos, essa elite podre que comanda esse país. E tem umas coisas curiosas para falar sobre isso aqui. Ampliar um pouco a discussão. Nos meses passados, nós cobrimos aí falar escândalo, mas não é escândalo. O lindo caso do Banco Master, aí estava para ser adquirido pelo BNB, pelo BRB, desculpa. Não sei se vai ser adquirido ainda, não sei se é não sei se acabou tudo, não sei se ainda tem chance. Eu sei que, por hora, o Banco do Brasil rejeitou a compra do Banco Master pelo estatal BRB. E dias antes disso aqui acontecer, quem apareceu na imprensa, a gente tratou em vídeo, foi um diretor do Banco Central, o Renato Góes, onde o bastidor fez uma longa matéria falando sobre ele, falando inclusive sobre algumas decisões que o mesmo tomou, que às vezes não foi de caso pensado, mas meio que ajudaram o BTG do Dedé. Aí a Adriana Fernandes fala ali, né, no subtítulo: análise do Banco Central era o último passo regulatório necessário para a operação. A decisão ocorre após o Centrão lançar ofensiva para votar projeto que daria poderes ao Congresso para demitir diretores e o presidente do Banco Central. Enfim, né, a decisão da diretoria do Banco Central ocorre um dia após o Centrão lançar uma ofensiva no Congresso para tentar aprovar um projeto de lei que dá poderes a deputados e senadores para demitirem diretores e o presidente do Banco Central. E, curiosamente, o padrinho do Renato Góes, que é o diretor responsável pela decisão, é o Roberto Campos Neto, que foi entrevistado e falou: não, a gente entende que essa decisão é importante, que o banco está sangrando, mas tudo no seu tempo. O Roberto Campos Neto apareceu para justificar, para dar tempo, tenha paciência, e no dia seguinte a decisão, que é depois desse projeto. Esse projeto incomodou muito. E que projeto é esse, né? Um dia após a ofensiva no Congresso, um projeto de lei que dá poderes a deputados e senadores para demitirem diretores e o presidente do Banco Central. Tá bom. O Valor Econômico também comenta sobre isso. Em meio a pressões para aprovar a operação BRB Master, Centrão assina a urgência de projeto que pode remover diretor do Banco Central. Alvo seria o diretor de organização do sistema financeiro, Renato Gomes, Gomes, que tem colocado resistências à operação da venda sem um escrutínio e garantias mais criteriosas de parte do Banco Master pelo BRB. A Renato comenta assim, né? O mesmo diretor do Banco Central, que aparece aqui como vítima do jogo político, é que assinou uma decisão de 11 bilhões beneficiando uma entidade privada, como mostrou ontem o bastidor. O Valor Econômico viu, leu e escolheu não cobrir. É uma denúncia que foi feita envolvendo, né? Enfim, o bastidor comentou sobre isso, a gente falou em vídeo. Ele fica assim. Aquela postagem do Olavo que eu coloquei antes não foi à toa. O Olavo coloca lá 3 opções. E você vê que no final do dia o mundo não é nem binário. E mesmo tendo 3 opções, ainda assim, talvez as 3 opções sejam ruins. E você precisa pensar numa quarta. Esse caso, né? Será que porque vocês não gostam do Banco Master? Eu adoro banqueiros. Eu um dia ainda vou trabalhar pro Dedé. Mas vocês não gostam. Então assim, será que é porque vocês não gostam do Banco Master, que o Banco Master e que o Renato Góes está certo? Será que Renato Gomes e o Banco Master, será que ambos não podem ter uma parcela, né, de problema no meio dessa história? O Estadão apareceu para gritar. E esse projeto de lei, eu achei ele bem interessante. Eu compartilho parte aqui do, talvez até talvez 100% aqui de alinhamento com o Mafinha nesse comentário. Ele fala assim, ó: já vou deixar 100% clara a minha opinião sobre esse projeto. Quem me acompanha nas lives sabe que sou contra essa ideia de Banco Central independente há mais de ano. É uma maluquice que não faz o menor sentido. Você elege um governo, mas a política monetária, que é parte mais importante da gestão de um país, fica nas mãos de banqueiros. Não venham me dizer que é independente. Todo mundo sabe que quem manda lá são André Esteves, Armínio Fragas, Meirelles e outras criaturas do pântano liberal. Então, está mais do que certo. Tem que passar o trator nessa estrutura, demitir todo mundo. E Lula, que é o presidente, ainda que legítimo, colocar até o mercadante se ele quiser. O certo da democracia real é isso. Ninguém votou no André Esteves para comandar as finanças do Brasil. Você vai ler essa postagem do Mafinha, eu não vou trazer para não falar e ninguém ficar caçoando de ninguém, nem minimizando.
Mas muito comentário assim, ai, você tá louco? Você já pensou se o Lula tivesse comandando o Banco Central, o que estaria acontecendo? Gente, Lula já tem ampla maioria do Banco Central há muito tempo. Há muito tempo. Te prometeram que ia colocar o Galípolo e o Galípolo iria derrubar as taxas de juros na canetada. Cadê, gente? O Galípolo aumentou. O Galípolo aumentou os juros. Se tava ruim com o Campos Neto, o Galípolo meteu 15%. O Brasil nunca teve taxas tão altas de juros desde o governo Lula 1. Ou foi o Lula 2? Acho que foi o Lula 1. Lula quebrou o próprio recorde, acho que foi 2006 ou 2007. Pessoal, veja só. Como é que a direita afirma que Lula é o pai dos banqueiros, é o queridinho dos banqueiros, e ao mesmo tempo essa mesma direita fala que se Lula tiver controle sobre o Banco Central, Lula vai fazer o que ele quiser? Gente, a autonomia do Banco Central, ela só foi aprovada no governo Bolsonaro. Quando o Lula foi presidente, não tinha autonomia do Banco Central. Quem que o Lula colocou lá? O Henrique Meirelles. Passou 8 anos. Nem tirou. Sabe? Então assim, olha a realidade que tá diante de vocês. Só quem ganha com essa política é o Lula e a Faria Lima. 1º de janeiro de 2027, quando a direita subir a rampa, ela vai se encontrar com Gabriel Galípolo. Todo projeto econômico que a direita quiser colocar na mesa pode ser varrido e destruído pela política monetária do Banco Central. Como essa mesma direita brasileira que reconhece que Lula é o queridinho dos bancos, foi o cara que mais ajudou os bancos, e essa direita que tanto fala do Trump como exemplo de liderança, que tá botando o dedo na ferida, que tá desmontando, né, o Deep State. Olha pro governo Trump e vê que o Trump tá com uma briga homérica com o Fed, o Federal Reserve, exatamente batendo na tecla do que, cara, não dá pra ser assim, eu quero nomear as pessoas do Fed, eu preciso de uma política monetária que ande junto com a minha política macroeconômica. Esse projeto, no final do dia, é isso. É um projeto para no dia 1º de janeiro de 2027, com maioria no Senado, chutar a bunda do Galípolo. Chutar a bunda de todo mundo que o Lula colocou lá. Todos esses diretores aí que vieram do... Como eu falo o nome dos bancos? Desses bancos aí já tá todo mundo, irmão. Que decisão técnica? Me diz aí qual é a decisão técnica que teve o Banco Central. Tudo é técnico. Tudo nesse país é técnico. Aí, o Mafinha reclamou, né? Deixa eu ver a data. Já tinha sido... Não nem dá pra falar que o Mafinha previu. Porque antes do Mafinha falar, quem que entrou em campo já pra reclamar? Armínio Fraga. Projeto para permitir demissão do diretor do BC é coisa de republiqueta. Quem é Armínio? O cara que estava trabalhando pro Soros. Enquanto estava trabalhando pro Soros, recebeu o convite. Aí falou, Soros, eu vou ter que ir, né? Recebeu o convite. O Soros que emplacou ele. E olha só, o governo Lula tem diversas pessoas ligadas ao Open Society. Na boa, o Soros emplacou muita gente no governo Lula. O Soros ajudou a eleger o Lula. O Pedro Abramovay, que é o homem dos Soros no mundo hoje, o vice-presidente mundial, pô, tava no grupo de transição. Fez parte da gestão Dilma. Da mesma forma que o Soros arbitra no governo Lula, o Soros arbitrou no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí quem mais também reclama desse projeto? Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas o tempo todo. Aí, veja só. Olha quem tá contra esse projeto também. A esquerda, jornal GGN, lá do Nassif. Aí levou o Beluso. E o Manfred. O golpe do Congresso do Banco Central. Meu Deus! Sabe quem também tá defendendo o Banco Central? O Haddad. Eu defendo a autonomia. Vejo o projeto sobre autonomia com muita preocupação. Mas como assim? Sabe, gente? Cara, olha, raciocina. Aí fala, cara, e mais uma vez o PT sai em defesa da Faria Lima. Quando o PT fala em soberania, lembre que foi o mesmo PT que defendeu transformar o Banco Central em puxadinho de 5 famílias de banqueiros. O Estadão fez um editorial para defender.
que mantém as coisas como está e foi atacar aí o Centrão pelo projeto. Como assim mexer na independência? A Renato fala, o Estadão escreveu que só um Banco Central independente pode contrariar os poderosos, mas ignorou decisões do próprio Banco Central, que, segundo denúncia publicada no bastidor, teriam beneficiado o BTG em 11 bilhões de reais. Cadê a independência? Cadê peitar os poderosos? A informação é pública, mas o jornal preferiu não cobrir. A crítica não é a investigação nem é o escrutínio sobre determinados bancos. Quem tiver que responder, que responda. A pergunta é outra. Como o jornal que diz defender instituições fortes escolhe silenciar justamente sobre um episódio que envolve o banco mais influente do país e uma diretoria do Banco Central? Independência institucional não é escudo para a seletividade. Um banco central que se diz técnico, mas evita enfrentar os gigantes do mercado, está longe de ser neutro. Mesmo hoje, sem autonomia plena, já existem decisões que favorecem determinados players sem transparência. Se esse modelo for ampliado, o risco é institucionalizar esse desequilíbrio. Nos Estados Unidos, o embate entre Trump e o Fed mostra isso com clareza. O Trump, o presidente eleito, tenta pautar o rumo econômico. O Banco Central age como contrapoder, mas responde a outras forças. A tal independência nos moldes definidos por parte da imprensa apenas garante que esse jogo siga sem contestação. Aí quem também sai em defesa, né, dos banqueiros, da Faria Lima, o Galípolo. Faria Lima e fintechs são as vítimas do crime organizado. Meu Deus. Ô, gente, a Farinha Lima não sabia do dinheiro do PCC. Eles são vítimas, gente. Oh, meu Deus. Coitadinho dos banqueiros que foi alvo de busca e apreensão da polícia. São vítimas, gente. A Farinha Lima é vítima. Já eles colocam a culpa em vocês. A REAG que tava, né, no alvo dessa operação, você vê, no Lauro Jardim, a REAG que ficou notória e nacionalmente famosa desde quinta-feira passada, por ser uma das estrelas da Operação Carbono Oculto, está em negociação com a Galápagos Capital, do ex-BTG Carlos Fonseca. O Renato fala, né, coincidência não é coincidência, é padrão. O BTG e seus filhotes sempre insurgem nas horas certas, sempre na crista da onda, seja para comprar barato, para articular ou para se reposicionar. Esse caso aí de 11 bilhões que o bastidor denunciou está sendo aí judicializado, né? Está em busca de mais explicações. E quem que se move? O deputado Felipe Barros. Dentro da direita brasileira, o cara que mais se move em relação a esses temas é o Felipe Barros, assim, mas de disparado. De disparado. Os liberais preferem não enxergar o que está acontecendo, né? E tá ali, ó, Felipe Barros apresentou a Credem. Eita, na comissão, Felipe, não era pra ter feito isso na Credem, cara, porque comissões não servem de nada. Mas enfim, né, Felipe apresentou um requerimento na Credem para que o Galípolo envie informações sobre as recentes liquidações dos bancos nacional e econômico. Reportagem publicada pelo Bastidor mostrou que decisões administrativas do Banco Central nos dois casos geraram ao menos 11 bilhões de reais ao BTG em créditos contra a própria União. No requerimento, Felipe Barros faz 7 perguntas ao Galípolo, questiona a velocidade dos procedimentos de liquidação dos bancos e pareceres técnicos e jurídicos foram usados para embasar a decisão. E se foram submetidos a instâncias de controle do governo. Felipe também pergunta se o Banco Central não identificou nenhum conflito de interesses entre dirigentes do Banco Central e do BTG. Se o pedido de Felipe Barros foi aprovado, o Banco Central será obrigado a repassar as respostas aos deputados. Por quê? Porque é um requerimento apresentado numa comissão, não é uma lei, né? Lei de acesso à informação. Mas comissões não servem de nada, né? Diz a mesma turma que defende a independência do Banco Central. O Mafinha depois voltou para fazer uma postagem mais ampla. Essa é muito boa, provocadora, falando assim, ó, eu não sou obrigado a defender nenhuma pauta. Que as pessoas acham que é de direita, cara. Eu não sou obrigado. De direita. Quem que falou que isso é pó de direita? Aí ele fala assim, ó, eu comprava todo o pacote. A luta anticorrupção, Banco Central Independente, lei da ficha limpa, Moro, Lava Jato. Enquanto nos bastidores, as pessoas por trás disso cagavam na nossa cabeça e ainda chamavam de gado. Pelo menos o petista me odeia e fala que me odeia. O liberal me odeia e finge que é meu amigo. Então, vai tomar banho.
Eu não vou defender as porcarias de vocês, não. Defendo apenas o que eu, com a experiência nesses anos, sendo aí sodomizado pela elite liberal esquerdista, aprendi que é certo ou não. Não adianta espernear, chorar. Eu nunca mais caio nesse papinho de vamos salvar o país com funcionário público e judiciário, né? É o que a experiência de vida me mostrou. Essa maior lei da ficha limpa só serviu a perseguir Bolsonaro. Democracia. Tá aí a corrupção, tá aí os escândalos, é a operação da PF, só não tem mais porque não quer. Ou é o carro das emendas. O que é que a imprensa noticia? Que se o Congresso não andar da forma como quer, aí o processo vai acelerar. É uma patifaria, pô. Não resolveu porcaria nenhuma. Conversa pra boi dormir. E aí tem os postais do Olavo falando toda essa galera, desse estamento burocrático que comanda o Brasil, que não tá só no Estado brasileiro, né? Tá falando da questão dos bancos. Aí vem o Cauã de novo. Cara, não é possível. Esse Olavo tá demais. Chora liberalzada. Essa foi a crítica mais atual que eu já vi. Ó. 9 de fevereiro de 2021. Quase simultaneamente, na década de 30 do século 20, José Ortega y Gasset exclamou: o maior perigo, o Estado. E o guru libertário Albert J. Nock publicou seu livro Nosso Inimigo, o Estado. E agora, liberais? Quando só o Estado pode nos salvar da ditadura mundial das grandes empresas. O que ele tá falando, né? Por muito tempo que ele falou, não, o Estado, colocando o Estado como grande inimigo. E agora que ele tá chegando no ponto que a nossa única esperança é eleger um presidente de direita, uma maioria no Senado de direita, uma maioria no Congresso de direita, para através do poder político a gente conseguir dar um enquadro nas grandes empresas, os grandes grupos financeiros que estão mandando e desmandando no mundo, né? Hoje a questão da rede social tá até melhor. A própria plataforma aqui, você pode falar muita coisa, mas a internet já viveu aquele momento que, além do problema do Estado, você lembra que as Big Tech passavam o facão em todo mundo, né? Falou, pisou fora da linha, vral. Não pode falar sobre isso. E se a crítica lá atrás, 2016, 2015, 2018, 2019, era o quê? As redes sociais não deixam perfis ligados ali a crescer. As redes sociais não davam selinho de verificado. Hoje em dia você paga, porque verificado é só pra mostrar que você é você. Mas e aí? E quando você olha com esses grandes grupos, a esperança passa por onde? Exatamente, o Estado ser utilizado para o bem comum. Ah, não, peraí, velho. O Estado vai garantir que a livre concorrência realmente existe. O grandão não vai destruir o pequenininho. Não pode ser assim que funciona. Aí eu fui atrás, achei outro. 5 de novembro de 2020. Há tempos definiu o movimento revolucionário como um projeto de mudança radical por meio da concentração de poder. O anticomunismo vulgar sempre achou que o problema era só o poder do Estado. Os comunistas se apropriaram do Estado e aí vai destruir a gente, como Lula. Besteira. Grandes empresas e famílias dinásticas podem ser focos de concentração de poder tão perigosos e destrutivos quanto o Estado comunista ou fascista. Os últimos acontecimentos provam isso de maneira incontestável. As elites nacionais brasileiras, agora, que acho que todos nós, eu me coloco no grupo, em 2020 eu não tinha a mínima ideia da própria turma do Estadão, que a gente acabou de falar, que está aí desde 1875, trabalhando em torno de golpe de Estado. Atrapalha ou não atrapalha? Entra governo, sai governo. Já foram 6 repúblicas. Estamos na 6ª república e o Estadão ainda existe. Sempre ao lado do golpismo. Como é que um governo continua durando com apenas 1% de apoio da população? Aqui era 2015, né? Governo Lula, aqui já era o governo Temer, eu acho. Aqui era Dilma ainda. Acho que ainda era Dilma. É que 1% se compõe de as 15 famílias mais ricas do país e, de modo geral, toda a oligarquia bancária e empresarial. Esse grupo segue ou não segue apoiando? É ou não é o sistema, né, que inclusive se vira contra Bolsonaro? 2015. A classe política praticamente inteira, tirando, gente, a direita mesmo, que bate no peito e fala, eu sou direita bolsonarista. Tá todo mundo aí, né, fingindo oposição. Eu tô até agora esperando, né, o PP entregar os cargos. Tô esperando, quero ver se vai tirar lá o cara da caixa. Indicação do Lira. Porque devolver Ministério do Esporte é fácil, né? E nem isso o Fufuca devolveu. A grande mídia toda, sim, mudou nada. Professores universitários, show business, né? Artista.
Juízes. Ajuda ou não ajuda a manter o governo de pé? Eles são o poder hoje, né? Forças Armadas. É a elite contra o povo. É a minoria mais cínica e prepotente que já se viu no mundo, sustentando uma ditadura sórdida e garganteando a estabilidade das nossas instituições. Isso aqui é meio frustrante, né? 10 anos. 10 anos atrás, o diagnóstico permanece o mesmo. Meu Deus do céu, velho. 10 anos. 10 anos. Aí volta pro dia de hoje. Ultrapassado pelo IG4, Tanuri insiste na Braskem e trava duelo com Petrobras no CAD. Tanuri. Aí ela falou, opa, pera aí, o Tanuri não é o dono da Trusty, que se enrolou na operação de alguns dias atrás, na Faria Lima? Uma empresa que aparece envolvida em operação desse tipo não poderia participar de um processo competitivo até comprovar que não tem qualquer responsabilidade. A CVM deveria estar mais atenta, já que a Braskem é uma companhia aberta. E quem o Tanuri acabou por contratar, né, nesse processo é o Banco Rothschild. Coincidências. Coincidências do Brasil. Coincidências. E aí você corta de novo pro Lula. O Arthur Virgílio comentou assim, ó, Lula explica aos amazônidas e especificamente aos amazonenses de onde veio essa ideia esdrúxula de privatizar 3 rios da região mais estratégica do Brasil. E ele faz uma pergunta que eu acho que essa pega no bolso, aí o povão já começa a questionar, né? Ele tem que pagar pedágio? Pra andar no rio? Depois ele falta vários outros questionamentos. E aí, vai ter que pagar pedágio? Aí você vê aqui, ó. Foi lá atrás, decreto 2.600. Ficam incluídos no Programa Nacional de Desestatização. Hidrovia do Rio Madeira, hidrovia do Rio Tocantins, hidrovia do Rio Tapajós. E aí, vamos privatizar tudo, ó. Quem é que vai comprar? Quais são as apostas de vocês aí? Tá bom? Vocês não acham estranho? O governo Lula, que não explora a margem equatorial, que defende toda essa agenda verde, crédito de carbono, toda essa patifaria, é o governo que vai privatizar os rios da Amazônia? Gente, isso daqui tá me lembrando o projeto do Grandes Lagos, lá de 1967, do Instituto Hudson, que era exatamente, né, cortar ali os rios, porque rio meio que já é fronteira, pra você já ir dando aquela fatiada pra depois fazer igual a pizza, né? Essa fatia é tua, essa fatia é minha, etc, tudo mais. Esse é o Lula. Não pode asfaltar a BR-319 porque vai aumentar o desmatamento, o crito, mas o rio vai voar, mas que coisa, viu? Esse é o Lula. Vamos privatizar tudo. Aí... Oh, rapaz, peraí. Tinha que ter uma a mais. Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui onde é que tá em vídeo. Tá faltando uma postagem? Cadê? Que é a crítica da esquerda, essa coisa do Lula. Deve que tá aqui em algum lugar no vídeo. Uai. Será que eu perdi essa postagem? Não é possível. Não é possível. Deixa eu ver aqui se eu acho rápido. Aqui, ó. Achei. Pronto. Só pra encerrar o vídeo. Olha lá. Privatização de rodovias, portos e aeroportos, metrôs, escolas, hospitais, empresas de água, saneamento, distribuição de energia. Lula 3 é um fenômeno na demolição do Estado. O braço operacional do desmonte é o BNDES. Quem é que teve lá no BNDES esses dias, né? O filho do Soros. Foi se encontrar com o Mercadante. Após o filho do Soros se encontrar com o Mercadante, o Lula decidiu vender os rios da Amazônia. Ah, meu Deus do céu, velho. É muita coincidência para um país só. Vamos privatizar tudo. Ah, meu Deus. Esse é o Brasil. Aí eu pergunto para vocês, qual país que vocês querem a partir de 2017? Porque se for para desmontar o Estado, vender tudo lá tá fazendo, né? Veja depois, eu deixei de sugestão. Vai na própria página do Wikipedia. Se você não quiser assistir. Eu sei que eu comentei sobre isso no dossiê da Ilha Amazônica. E eu tratei sobre isso também nos dossiês de... Eu acho que eu tratei no dossiê de janeiro, tô em dúvida. Mas vai no Wikipedia. Vai lá no Arthur Bernardes, que foi presidente. E leia lá, que acho que vai ter um hiperlink sobre o Partido Republicano. Porque eu já comentei em vídeo. Veja o que o Partido Republicano... Não republicanos, republicano do Arthur Bernardes. Porque ele foi para o DN, viu que era furado, saiu para fundar o partido dele. Veja lá o que ele defendia. Não defende que o governo tenha a boné Brás, sapato Brás, geladeira Brás, nem nada. Mas ele fala, cara, o Brasil, o país para avançar
o Estado tem que garantir verdadeiramente a livre competição. O Estado tem que garantir que verdadeiramente o pequeno e o médio empresário pode prosperar. Fora todo esse pacote, é assim que para dar mais liberdade econômica no final do dia. Isso não é nenhuma ideia nova. O Bernat nunca foi um liberal nem nada. Liberais é até a turma que tá aí, né? Tomando o Brasil, sequestrando os banqueiros brasileiros aí desde hoje, desde sempre. Olha, gente, olha pro mundo, tenta entender o planeta. Eu queria mostrar pra vocês um negócio que são as críticas de Olavo sobre a direita brasileira não prestar atenção em como a direita ao redor do mundo vem se movimentando. Mas eu tenho que comentar outras coisas, não quero comentar só isso, que tá ali tudo no quarto e último tema. Tem umas críticas interessantes a serem feitas, sabe? Se manter aberto a ouvir, entender, se questiona. Por que tu defende? Por que tu defende uma coisa? Por que tu não defende outra? Por quê? Por se questione. Eu tenho certeza que vocês sabem explicar por que vocês gostam de Bolsonaro. Ainda que você não consiga explicar assim, ó. Eu gosto de Bolsonaro porque ele fez isso. Eu acho que Bolsonaro é aquela tipo de pessoa que você consegue falar o seguinte, ó. Eu vejo todo mundo que eu odeio. A Globo, né? O Monte Olimpo, né? Os 11 aí que mandam e desmandam, os ditadores deste país. Todas essas pessoas odeiam Bolsonaro. Não é possível que Bolsonaro seja uma pessoa ruim. Isso é uma coisa assim que é muito fácil de fazer e é um argumento justo. Já devia ser até o suficiente para todo mundo entender, né? Contra Bolsonaro, só a nata, né? Da bosta. Pô, bicho. Mais uma eleição de menos pior que tá. Meu Deus do céu, velho. Espero que o povo trabalhe pela anistia. E eu espero que Bolsonaro se sinta, né, apto a vir para mais 4 anos, né? Que também não dá para cobrar, né? Depois de tudo que esse homem tá sofrendo, se ele falar, velho, cansei, bicho. Eu falo, ô Jair, tá de boa, irmão. Mas pense bem, viu? É muito absurdo, gente, que acontece nesse país. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Uma hora isso tem que acabar. Pelo bem do nosso Senhor Jesus Cristo, uma hora tem que acabar. Essa patifaria que tá sendo feita no Brasil. Enfim. Lembre de votar em mim no EBEST, se não votou. Primeiro link na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpaim.com/br. Vejo vocês amanhã. Falaremos sem sombra de dúvida sobre a manifestação e tentar trazer mais algumas coisas. A gente comenta essa coisa aí sobre umas autocríticas que o Olavo fazia sobre a direita, e não agora, mas lá de trás. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.